Toda análise de dados ela começa por uma pergunta ou por uma hipótese que precisa ser validada. Mas o que faz o profissional de dados ser tão bom em relação aos outros? Será que o conhecimento técnico é realmente algo que faz muita diferença para o profissional ser referência naquilo que ele está fazendo? É isso que vamos ver nesse vídeo. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Data Marketing, eu sou o Luan e nesse vídeo eu vou falar para vocês o que vocês precisam fazer para se tornar referência na empresa na qual você vai trabalhar ou na empresa na qual você já trabalha. Vou compartilhar aqui o que eu fiz e que deu muito certo para mim e eu espero que vocês, replicando tudo que eu vou passar aqui, também dê certo para vocês. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar de alguma forma, então vai lá, se inscreve aí. E praticamente em todas as experiências profissionais que eu já tive, eu sempre tive feedbacks muito positivos sobre a forma como eu estava trabalhando. E aí eu parei para poder pensar e levantar os pontos que me faziam ter esse retorno, que muitas das vezes eu acabava sendo referência naquilo que eu estava atuando, ou referência até mesmo da área, tá? E isso era muito importante, porque eu fui percebendo isso ao longo da minha carreira. No início não era assim e eu fui mudando ao longo do tempo. E eu vou compartilhar isso com vocês, que eu tenho certeza que vai te ajudar também. E vocês vão conseguir perceber exatamente a diferença quando vocês começarem a aplicar o que eu vou falar nesse vídeo. Então, se você quer se tornar um analista de dados, ou se você já é da área de dados e quer dar o próximo passo, acompanhe aqui até o final para não perder nada do que eu vou passar, tá bom? Essas características, elas são comuns a todas as funções da área de dados. E com certeza a sua vida e a sua carreira profissional vai ser completamente outra se você fizer esse passo a passo. Agora vamos lá, sem enrolação. A primeira coisa que eu entendo que é muito importante para você conseguir se tornar referência naquilo que você está fazendo, especificamente dentro da área de dados, é você entender a necessidade do seu cliente interno ou do usuário. Eu não estou falando isso de forma assim genérica, né? Eu estou falando isso para você se pôr no lugar da pessoa que te deu a demanda. Então, se você recebeu a demanda de um gestor direto ou de um cliente, você precisa entender a necessidade deles e não é isso que ele vai te falar. E a necessidade, ela vai além daquilo que ele te passou ou ela te passou para você resolver com dados. É você se colocar no lugar daquela pessoa e entender quais as motivações, o que ela acompanha no dia a dia de trabalho, porque isso vai facilitar a você a ter um entendimento melhor da análise que precisa ser feita. Por exemplo, se você trabalha numa equipe que presta serviços para uma área de e-commerce, na qual a principal necessidade ali de um time de e-commerce é gerar mais resultados, é fazer mais venda. O seu cliente interno, ele já acorda com isso na cabeça. Então não adianta você trazer, às vezes, análises que não vão estar relacionados à venda, a resultado. O que eles mais querem entender é do resultado. Essa é a principal dor que esse cliente tem. E se você for fazer uma análise, por exemplo, de comportamento do usuário, entender qual é o horário que o usuário mais acessa, ou entender a idade média das pessoas que acessam o e-commerce, isso pode não ser tão prioridade para aquele seu cliente naquele momento. E aí você tem que se colocar e algumas vezes você pode até perguntar o que mais ele fica acompanhando se você não tiver domínio sobre aquele tema, para você não perder tempo com análises que não fazem sentido para o seu cliente. Embora às vezes você receba algumas análises um pouco mais direcionadas e detalhadas, algumas vezes não vão seguir dessa forma. A maioria das pessoas normalmente vai fazer essa análise mais recebendo o que tem que ser feito e fazendo. Agora, quando você pega e consegue fazer análises que mais têm sentido para o seu cliente, fica muito mais fácil de você conseguir vender o seu trabalho. E quais exemplos que a gente poderia trazer aqui de análises que fazem mais sentido para esse time que presta serviço para um time de e-commerce? Ao invés de trazer a visão de comportamento, entender qual é a idade do usuário, entender que horas que ele acessa o site, você precisa primeiro dar foco naquilo que é o objetivo principal do seu cliente. No caso ali, o resultado de vendas. Então a gente poderia trazer, por exemplo, uma análise considerando quais foram as formas que trouxeram mais resultado em vendas, para que ele consiga dar mais foco naquilo. Ou então quais os dias que você tem o melhor resultado em vendas, para saber se tem alguma campanha ali por trás, ou entender quais as campanhas que trazem mais resultados. Isso são resultados que vão acontecer e decisões que precisam ser tomadas no curto prazo.
tem mais valor para o seu cliente. Ele está mais preocupado com algo que vai conseguir ser resolvido e vai gerar valor no curto prazo do que no longo prazo. Tá? E não estou falando que a análise de comportamento não vai trazer um resultado, porque até vai trazer resultado, mas a questão aqui é de priorização. Então coloque-se no lugar do seu cliente, entenda quais são as motivações e quais são as dores dele, e depois priorize aquilo que vai trazer mais resultado no curto prazo. Se depois você conseguir um tempinho, aí você evolui para análises mais estruturadas. E outra coisa que me fez ser bastante bem visto quando eu fazia, era sempre realizar acima daquilo que me era pedido. Por exemplo, se me pediam ali qual é o ticket médio de um determinado cliente em um determinado período, ou qual era a frequência de compra de algum grupo de clientes, eu pegava essa solicitação, obviamente resolvia essa solicitação, mas eu sempre levava informações adicionais que pudessem complementar essa análise inicial. Em outras palavras, eu poderia, por exemplo, trazer a informação de ticket médio por região, ou trazer o ticket médio, a frequência de compra de grupos separados ou de grupos semelhantes àqueles que eu tinha que analisar. Eu conseguiria fazer às vezes uma segmentação, um filtro, alguma coisa nesse sentido para poder complementar. Embora o cliente não tenha pedido isso diretamente, se eu entender que faz sentido, eu vou levar essa informação sempre de forma adicional. Então eu faço o que está sendo pedido e sempre levo algo adicional. E considere isso na hora de você passar seus prazos. Considere o seu prazo com algo adicional que você vai fazer. Eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai ser muito mais efetivo e vai conseguir complementar, às vezes, enxergar algo a mais que o teu cliente ou até o seu próprio chefe não está enxergando. Então comecem a trabalhar nisso e sempre façam coisas acima ou a mais do que o que está sendo pedido. E o terceiro ponto que me fez também se tornar bem referência naquilo que eu estava fazendo dentro da área de dados era conseguir me comunicar bem. Realmente, quando você vê uma pessoa de tecnologia num filme, você vê aquela figura de nerd que fica o dia todo no computador, trabalhando, só comendo salgadinhos e bebendo refrigerante e não falando com ninguém. A vida real não é como a gente vê nos filmes, né? Embora a gente tenha muitas pessoas com essa característica, né, bem introspectivas, com comportamentos mais introspectivos, quando você tem uma desenvoltura, uma comunicação, você consegue ser referência e você consegue se destacar muito melhor. E algumas pessoas podem falar, mas a pessoa pode ser um bom programador que não vai saber se comunicar e vai se dar bem. Claro, pode se dar bem, mas o fato da pessoa saber se comunicar, ela consegue levar ela para o próximo nível de carreira, tá? Então você pode ter o seu skill técnico muito bom, e aí eu costumo falar que o profissional ele tem dois tipos de características que são fundamentais. Um é o conhecimento técnico e o outro é o conhecimento comportamental. Então desenvolva o lado comportamental que vai te deixar num próximo nível. Até porque o conhecimento técnico, muitas das vezes, você não vai precisar de fazer nada muito elaborado para poder conseguir entregar o resultado. E geralmente na área de tecnologia, as pessoas são bastante introspectivas. Então quem consegue se comunicar bem, consegue ganhar um certo destaque também. Porque você consegue argumentar, trocar ideia com o seu cliente, contrapor e entender bastante também e expor a sua opinião também com relação àquilo que está sendo solicitado. Você passando a ter a mesma visão e o entendimento que o seu cliente, deixando tudo mais claro, vai facilitar bastante a sua análise. E se você não tem esse perfil hoje de saber se comunicar bem, eu queria te tranquilizar, porque isso é algo totalmente treinável. Eu no início da carreira, eu não tinha a flexibilidade que eu tenho de comunicação hoje e eu fui fazendo apresentações ao longo da carreira e me desenvolvendo. Com o passar do tempo, eu ainda estou melhorando, né? Tem muita coisa para melhorar, todo mundo tem sempre coisas para melhorar, mas você consegue treinar e se desenvolver. E eu recomendo para você que ainda está começando, que você que está no início ainda é um pouco introspectivo, é que você faça apresentações para os seus amigos e parentes. Vocês podem pegar alguns projetos, inclusive que eu já trouxe aqui no canal de portfólio, para você montar uma análise, fazer uma análise prévia e apresentar o resultado disso para uma pessoa e depois perguntar para essa pessoa se ela teve um entendimento daquilo que você quis passar. E com base nisso, você vai conseguir desenvolver a sua parte comportamental de comunicação. E por fim, a última dica que eu vou trazer para vocês aqui, que é matadora para você se tornar referência na área de análise de dados e que para mim
ela fez toda a diferença, é uma característica que eu observei que é comum aos melhores profissionais dentro da área de dados, uma das características que está comum em todas as frentes, desde cientistas, analistas, engenheiros. Eu vou trazer para vocês agora nesse vídeo. Mas antes de eu falar especificamente dela, eu queria pedir para você que ficou no vídeo até agora compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou a sua amiga que pode ter algum interesse com a área de dados ou com tecnologia. Também curtir esse vídeo aqui para poder entender que vocês estão gostando do vídeo até aqui. Eu olho bastante as curtidas para poder conseguir produzir novos conteúdos semelhantes ou trazer conteúdos que vão agregar mais na carreira de você. A última dica é você ter proatividade. E quando eu falo de proatividade, não é de uma forma genérica, como as pessoas costumam tratar. Ah, é muito clichê, você tem que ser proativo. Não, não é isso. É muito comum você entrar numa empresa ou mudar de área e não ter muitas atividades para você fazer no início. E nesse caso, você precisa começar a fazer análises e buscar informações e dados por conta própria. Você não precisa esperar muitas das vezes a demanda chegar certinha para que você consiga realizar algum trabalho. Eu não estou falando isso só na etapa de entrada de empresa ou de mudança de área. É mais comum nessas etapas, mas isso pode acontecer também em determinado momento da sua carreira. Você precisa sempre entregar mais do que aquilo que foi pedido, só que dentro de um contexto. E na prática, essa questão de entregar a mais, eu vou dar um exemplo. Imagina que você hoje tem uma série de demandas e você não consegue lidar ainda muito bem com todas essas demandas ao mesmo tempo. Então você pode propor um modelo de acompanhamento de demandas e de métricas e de KPIs que vão embasar as análises que serão feitas no futuro. E depois você decide compartilhar isso com pessoas do time para que todo mundo tenha visibilidade e consiga utilizar aquele padrão de definição. E aí você consegue, junto a esse padrão que foi estabelecido, alinhar as expectativas, definir ali as métricas que vão ser utilizadas e utilizar isso para poder fazer reuniões e troca, propondo um modelo de acompanhamento de análise. Eu comentei aqui um único exemplo, mas tem outras opções de você ser proativo. Desde você começar uma análise por conta própria, até você conseguir fazer coisas de melhoria de processo, tá bom? Mas cuidado só para não viajar muito e trazer sempre algo de forma proativa, mas dentro de um contexto. Algo que faça sentido para as análises que você precisa fazer. E eu tenho certeza que se você colocar em prática todas essas dicas aqui, de alguma forma você vai conseguir colher alguns frutos. Eu vou disponibilizar o meu LinkedIn e o LinkedIn da página da Data Marketing aqui na descrição desse vídeo. Sigam lá e me mandem feedbacks da evolução também da carreira de vocês, se de alguma forma aqui o canal do YouTube te ajudou a melhorar a sua carreira profissional. Eu queria saber de verdade o quanto a gente está conseguindo contribuir na jornada de vocês. E comenta aqui no vídeo para poder entender se vocês gostaram dessas dicas, se fez sentido para vocês esses pontos que eu trouxe aqui. Também curta o vídeo para poder eu saber que está fazendo sentido gravar mais conteúdos como esses. Espero cada vez mais conseguir de alguma forma impactar positivamente no seu próximo passo na carreira de dados. Vejo vocês em um próximo vídeo e tchau!